Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente volta a falar do Vigia 11, Fiagro da Valora. A gente vai falar do relatório do mês de dezembro, como vocês estão vendo, que trata dos dividendos que foram pagos agora nesse mês de janeiro. Mas antes disso, antes de começar essa parte da leitura dos comentários do gestor, a gente vai trazer alguns números e algumas informações importantes para vocês sobre o fundo. Nos últimos 12 meses o fundo distribuiu um dividend yield de 17%, o que seria um dividend yield estúpido se não fosse o pequeno detalhe. O P sobre VP do fundo se encontra atualmente em 0,84, ou seja, temos 16% de desconto nesse Fiagro, o que causa aquela distorção que eu gosto sempre de corrigir para vocês. E fazendo a correção, esse yield cai de 17% para 14,4%. E euzinho, não obrigatoriamente você, considerando pós-correção, acho esse yield pequeno, pois esse aqui é um fundo high yield. Fundo high yield para mim, no momento, teria que estar pagando pelo menos 15%, não menos que 15% ao ano. Lembrando que aqui é isento de imposto de renda. Então, como ele está pagando 14,4%, eu acho pouco. Tá certo que é só um pouco abaixo? É, mas não deixa de ser abaixo. Claro também que se você comprar nesse preço que ele está agora, ainda tem um yield muito bom. O dividendo pago nesse mês de janeiro foi de 11 centavos, o que nos traz um yield do mês de 1,38%. Esse sim é um yield de respeito, porque realmente é um yield pago pelos fundos high yields. Fundo high yield está pagando normalmente entre 1,20 e 1,30, e ele aqui deu 1,38, um dividend yield muito bom do mês. Será que ele vai conseguir manter nos próximos meses? Eis a questão, daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Esse fundo no mês de dezembro encerrou o mês com todo o seu patrimônio líquido alocado em CRAs, 31 ativos, 31 CRAs, totalizando 854 milhões. E esse 854 milhões já inclui a alavancagem. A gente vai ver isso daqui a pouquinho na carteira do fundo. A distribuição a gente já falou, foi 11 centavos. E no mês de dezembro ele fez duas movimentações na carteira dele. Adquiriu 15 milhões do CRA da Santa Fé 2 e vendeu 10 milhões do CRA da Cotrisoja. Encerrou o mês com praticamente 170 mil cotistas. É o Fiagro com maior quantidade de cotistas na nossa bolsa. É o número 1 mais queridinho. Quem está mais próximo dele está bem longe, que é o Snag 11. O Snag 11 tem mais de 100 mil cotistas atualmente e é o número 2 na nossa bolsa em termos de cotistas. E ele fala algo que é muito importante que eu marquei aqui: o portfólio do fundo permanece adimplente, ou seja, ninguém está dando calote no fundo atualmente. E o fundo não vislumbra, ou seja, não vê no curto prazo qualquer risco adicional nos setores investidos para a próxima safra. Eu coloquei aqui, e a Fiagril? A questão, e a Fiagril? E eu poderia adicionar, e a Bela Agrícola? Por que isso? Daqui a pouquinho eu falo para vocês. Mas antes disso eu gostaria de lembrar para vocês que estamos numa campanha de Salve os Meus Investimentos. Como é que você pode fazer isso? Clicando no botão Seja Membro. Seja membro e assine, nem que seja o pacotinho mais barato, apenas R$5. Míseros R$5 podem salvar esse canal. Se você gosta desse conteúdo daqui do canal, ele te ajuda nos seus estudos, peço que você pense com carinho nessa hipótese de se tornar membro do canal por apenas R$5 na categoria mais básica. Você ajuda o canal, vai ter vantagens, vai participar de um grupo exclusivo no WhatsApp comigo e com outros membros, que a gente vai poder trocar ideias lá. Eu vou dar alguns presentes para vocês lá. E outra coisa também, você vai receber esses vídeos de forma antecipada, normalmente até com mais de um dia. Então, se tornando membro, além de você pagar apenas R$5 e ajudar a manter o canal, você ainda tem essas vantagens. Lembrando que a nossa meta principal é bater pelo menos 50 membros até o final do mês de março, para a gente não encerrar as atividades do canal. Apenas 50 membros, apenas R$5 é o que eu estou pedindo para vocês. Com isso a gente consegue bater a meta e manter o canal em atividade. Então o ideal é que, se você gosta mesmo do conteúdo, já clique no botão Seja Membro e se torne membro do canal. A gente chega na DRE do fundo. E olhe, antes de a gente entrar aqui na DRE, veja quanto é que está a reserva do fundo atualmente. 0,2 centavos, meus amigos. Não está errado aí, né? 0,2 centavos. O fundo no mês passado, salvo engano, ele estava com 4 centavos. Ele praticamente acabou com toda a reserva dele. E eu já tinha alertado isso para vocês no mês passado, porque eu tinha lembrado que ia ter a cobrança da taxa de performance, que o fundo acumula nos 5 primeiros meses do semestre e cobra no último mês do semestre. Ou seja, ele cobrou em dezembro. Aqui, 825 mil. Aqui em novembro, 1 milhão. E em dezembro, por causa da taxa de performance, 2 milhões e 700. Ou seja, o fundo cobrou praticamente desse mês para esse mês aqui, cerca de 1 milhão e 600 a mais. E se fosse em relação a outubro, ele teria cobrado cerca de 1 milhão e 900 a mais, só de taxa de performance. Uma taxa de performance bem alta, que é o padrão do fundo, já que ele acumula vários meses para cobrar no último mês. E é normalmente
justamente por isso que ele faz uma reservazinha durante os meses anteriores para garantir o pagamento dessa cobrança, dessa taxa de performance, porque se não tivesse essa reserva, provavelmente o fundo não conseguiria pagá-la. E a gente vê que no mês de novembro o fundo teve uma receita boa, totalizou praticamente 12 milhões e a receita caiu para 9 milhões e 400, ou seja, teve uma queda aí de cerca de 2 milhões e meio praticamente de receita. E no mês que precisava pagar essa despesa de taxa de performance. Ou seja, infelizmente no mês que precisava mais de dinheiro, o fundo teve uma receita menor. O que aconteceu? Teve, consequentemente, um resultado pior, porque teve menos receita e teve uma despesa muito maior. Foi apenas 6 milhões e 100. Aí eu coloquei aí, o fundo precisou complementar para pagar esses 9 milhões e meio, ele teve que colocar cerca de 3 milhões e 400. E esses 3 milhões e 400, em termos de valor por cota, é cerca de 4 centavos. Ou seja, a reserva que o fundo possuía. Ele consumiu praticamente toda, sobrando só esses 0,2 centavos em reserva. Pode-se dizer que ele não tem reserva atualmente. Você vê que no mês passado, por exemplo, o resultado, ou seja, o lucro do fundo foi 10 milhões e pouco. E ele pagou 9 milhões e 500. Ou seja, ele conseguiu colocar cerca de 600 mil em reserva. Para cada centavo pago, por cota, ele tem que ter cerca de 865 mil para pagar. A grande questão é, o fundo vai conseguir manter esses 11 centavos no mês que vem? Vou dizer minha opinião, eu acho que não. E por que, Adriano, você acha que não? Ele teve de lucro no ano passado, no mês de janeiro, cerca de 8 milhões e 300 mil. Tem a questão que a Languiru não estava pagando. Tem a questão que provavelmente já vai entrar uma receita maior devido ao aumento da taxa da Selic no mês de dezembro do ano passado. Pode ser até que ele consiga ter um lucro maior, mas eu não creio que seja tão maior do que isso, somando o aumento da taxa da Selic e o valor pago pela Languiru. Pode ser que suba? Pode, mas não tanto. Eu acho que é capaz dele não conseguir ter esse lucro de 9 milhões e 500 mil ou mais, porque sem esse lucro de cerca de 9 milhões e meio, ele não deve conseguir pagar, até porque ele não tem reserva, porque se ele tivesse reserva, a gente podia dizer, ele pode complementar com o dinheiro da reserva, mas como ele não tem reserva nenhuma, ele vai ficar 100% dependente do valor que vai ter de lucro no mês de janeiro. Então por isso eu acho que ele não paga 11 centavos não, eu creio que ele paga menos. No ano passado, por exemplo, no mês de janeiro, ele não só não pagou 11 centavos, e na época ele estava distribuindo essa faixa de 11 centavos, como ele pagou apenas 8 centavos,7, se eu não me engano. Uma coisa assim, quase 9 centavos, não chegou nem a 9 centavos. Ele tinha dinheiro para pagar os 11 centavos e não pagou. Ele pegou parte desse dinheiro e já foi colocando reserva. Eu acho que já pensando na taxa de performance de junho. Então ainda tem esse detalhe. Pode ser que ele já comece a tentar fazer reserva para junho também. Juntando tudo isso, eu acho que ele não pagou 11 centavos, provavelmente ele paga 10 ou 9 centavos. Chegamos aqui na carteira do fundo, mas antes disso eu gostaria de perguntar para você, você possui o Vigia 11 na sua carteira? Tá pensando em colocar ele na sua carteira ou aumentar a sua posição aproveitando que ele tá com esse ótimo desconto no momento? Ou ao contrário disso, você tá preocupado com essa questão da Fiagri e da Bela Agrícola, que eu não vou nem mais falar sobre isso, e tá pensando até em reduzir sua posição ou até zerar sua posição? Me diga aqui nos comentários para ele trocar informação, trocar figurinha, me diga quais são os seus Fiagros, que eu direi quais são os meus. E meu amigo, não esqueça, se você ainda não é inscrito nesse canal e quer ficar bem informado, seja sobre FII Infra, Fiagro e fundo imobiliário, já se inscreve agora. Não pense mais em nada. Já larga aquele likezão muito importante. Larga aquele comentário também para ajudar a gente a bater a meta e trazer certamente esse vídeo no mês que vem, porque ele deu uma quantidade bem baixa de views. Eu só trouxe ele por causa de uma coisa que eu não vou dizer para vocês, mas só por isso que eu trouxe ele. Então, por isso, se você provavelmente não deixar o seu like e não deixar o seu comentário, tem uma grande chance de não termos a leitura do relatório do próximo mês aqui do Vigia 11 para vocês. E não esqueça, se torne membro do canal. Essa é a sua chance de apoiar o canal, clicando no botão Seja Membro e ajudando a manutenção desse conteúdo para você. Se você gosta desse conteúdo, se você estuda por ele, ajude-nos a manter o conteúdo, que até o final de março a gente tem que estar batendo essa meta, senão infelizmente vamos encerrar as atividades do canal, como eu falei para vocês. O YouTube tá pagando muito pouco pra gente, muito pouco mesmo. Se a gente bater essa meta, a gente ainda vai continuar ganhando pouco, mas só que é um pouco suportável, digamos assim. Dá para aceitar. Se a gente bater essa meta, provavelmente a gente vai conseguir fazer $50 por mês. Isso significa o quê? Que eu não vou receber dentro daquele mês, mas eu vou conseguir em 2 meses receber alguma coisa do YouTube, que ele só paga se você tiver pelo menos $100 acumulado. E vai, dessa forma, começar a me ajudar mais para me manter motivado para criar
esse conteúdo para vocês, porque tá muito pouco. Então, se é para me matar de trabalhar e fazer esse conteúdo e não ter retorno, é melhor encerrar as atividades. Mas se você me ajudar, a gente continua com esse belo conteúdo para vocês. Então, entrando aqui na carteira do fundo, então eu não vou mais falar em Fiagri e Bela Agrícola, pessoal, mas o detalhe é que lá no BBGO, a BB Asset resolveu, devido aos problemas de alavancagem, de dívidas pesadas, tanto da Bela Agrícola como a Fiagril, basicamente eles fizeram PDD, já considerando que pode haver perdas futuras nesses dois CRAs. Então, se lá eles estão preocupados, a gente já pode se preocupar aqui também. Já imaginou um problema nessas duas? Elas totalizam, aqui eu somei pra gente, cerca de 37% do patrimônio líquido total, as duas, quase 40% do Vigia é em Fiagri e Bela Agrícola. Vocês estão vendo as contas aí. Quase metade da carteira, meus amigos. Enquanto o pessoal da BB Asset fez essa PDD lá para as CRAs da Fiagri e da Bela Agrícola, aqui no Vigia ele simplesmente nem falou nada, né? Disse que tá todo mundo adimplente, todo mundo pagando e tudo bem. Então pronto, fica esse alerta aí para vocês. O fundo atualmente encontra-se com um patrimônio líquido de 854 milhões, 7,59% de alavancagem. Esse número aqui, que ele coloca como caixa líquido negativo, ou seja, é a dívida do fundo, 60 milhões, quando já faz a redução do dinheiro que o fundo tem em caixa, porque o valor da dívida do fundo na prática mesmo é quase 80 milhões, mas retirando o que eles possuem em caixa, cerca de 19 milhões, resta 60 milhões. Esses 60 milhões seriam 7,59, mas aqui nas contas deles dá 9,2%. Eu não sei por quê. Eu já tentei fazer várias contas para tentar entender por que dá esse 9,2 e eu não encontro. Para mim era para ser o 7,5 mesmo e eles estão colocando 9,2. O patrimônio líquido atualmente do fundo, real mesmo, descontando a alavancagem, é 794 milhões e meio. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe, se não for inscrito, se inscreva agora mesmo. Já larga aquele likezão e não esqueça, se torne membro do canal. Se você gosta desse conteúdo, se você usa ele para estudar, é muito importante. Se a gente não conseguir bater essa meta, infelizmente, no final do mês de março estaremos encerrando as atividades do canal. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!